Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre direito financeiro, que é um ramo do direito público e que engloba muita coisa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e apesar disso, normalmente a gente tem muito pouco conhecimento sobre esse assunto. Então eu vou falar um pouquinho dessa introdução do direito financeiro, espero que vocês gostem e que consigam compreender um pouco melhor. Então, o conceito de direito financeiro, na verdade, para cada doutrinador, para cada autor, vai ter uma interpretação diferente. Mas, basicamente, o direito financeiro ele vem para trazer um estudo da atividade financeira do Estado sob um ponto de vista jurídico. Então, toda essa atividade financeira que é exercida pelo Estado vai ser estudada no direito financeiro. O direito financeiro ele teve o seu marco principal, o seu nascimento, durante o surgimento da Carta Magna na Inglaterra, que foi no ano de 1215. Foi o surgimento da Carta Magna que trouxe uma forma de responsabilidade, uma forma de limitação do poder do rei, e essa primeira noção de um direito financeiro que a gente teria hoje. E no Brasil ela só foi surgir muitos anos depois, durante os anos de 1824, mais ou menos, que teve seu marco no Brasil, e aí surgiu o ramo do direito financeiro que a gente conhece como é hoje. Então, começou essa organização, na verdade, só em 1200 na Inglaterra e depois no Brasil, muitos anos depois. O direito financeiro tem como marco no Brasil algumas leis principais, a Lei 4.320 e principalmente a Lei de Fiscalização. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal que surgiu no Brasil foi um marco para o direito financeiro brasileiro, porque ela veio trazer justamente esse limite do Estado e essa regularização de ter uma responsabilidade do Estado pela essa proposta dessa área do direito financeiro, da área das finanças que o Estado propõe. Quando a gente fala sobre direito financeiro, a gente entende, então, que ele é um ramo do direito público, logo, a administração direta, os órgãos da administração direta, eles vão fazer parte dessas regras que vão reger esse direito financeiro. Então, a gente vai estudar esses entes. Mas os entes da administração indireta, na verdade, especificamente as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas, apesar de receberem um dinheiro que é um dinheiro público, na verdade, elas se encaixam no ramo privado. Então, a atividade que elas exercem é do ramo privado e elas são consideradas do ramo privado. Por isso, elas não vão fazer parte do direito financeiro. Elas têm como o intuito trazer uma execução de uma atividade. A administração indireta tem o intuito de trazer uma execução de uma atividade que não esteja sendo totalmente realizada por algum órgão do setor privado, e também para trazer uma manobra econômica. Falando então ainda sobre essas empresas que são estatais e que são sociedades também de economia mista, esses dois tipos da administração indireta, apesar de receberem esse dinheiro público, elas não vão se submeter à lei de responsabilidade fiscal. As que vão se submeter à lei de responsabilidade fiscal necessariamente são as empresas que são dependentes. Então, as empresas que são dependentes, empresas estatais dependentes, vão se submeter a essa legislação. Quando a gente fala da parte legislativa, então, quem são aqueles que têm a competência legislativa para criar leis que sejam de direito financeiro? A gente tem que os estados e a União, eles têm uma competência concorrente juntos, de criar essas legislações que vão permear o direito financeiro, e os municípios, eles têm uma competência suplementar, então eles vêm para sempre suplementar algo que já existe, não pode criar algo do nada, tem que ser sempre suplementando uma lei que já existe, que foi já criada pela União ou pelos estados.
Falando sobre a atividade financeira do Estado, a gente tem que o Estado ele tem que gerar recursos, gerir esses recursos que ele está gerando, obter e criar também recursos. Então, para ele fazer todas as atividades que são estipuladas pelo Estado, ele tem que ter esse controle econômico muito forte, que é através do controle das próprias finanças. Então, para obter os recursos, a gente tem as receitas. Para gerir os recursos, o orçamento. Para a gente realizar esses recursos, as despesas, e para criar novos recursos, criar créditos, o endividamento do Estado. Então, o Estado precisa ter todo esse controle, né, do direito financeiro, todo esse controle dessas receitas, porque o Estado ele será o responsável pela propositura dos serviços públicos. Os serviços públicos são serviços prestados pelo Estado e que o Estado não pode se abster de prestar, então é uma coisa que deve ser feita pelo Estado. E para conseguir ter essa eficiência na execução dos serviços públicos, precisa haver todo esse controle das despesas, das receitas, esse planejamento de forma que tudo ande de uma forma coerente e eficaz. Quando a gente fala da atividade não financeira do Estado, então, falando sobre o setor privado, a gente tem que a atividade não financeira do Estado se remete ao fato de que a gente vive num Estado que é liberatório, então, que preza uma liberdade econômica, mas que ao mesmo tempo a gente segue o sistema de freios e contrapesos. Então, quando necessário, o Estado ele deve intervir na economia, mesmo que privada, mas ao mesmo tempo, pela liberdade econômica, ele não deve intervir de uma forma que seja prejudicial à economia. Ele não deve se intrometer como Estado, mas ele só deve intervir quando tiver uma coisa que seja prejudicial à própria sociedade. Com o sistema de freios e contrapesos, ele acaba intervindo de alguma forma para manter esse equilíbrio, mas pela liberdade econômica, o setor privado ele tem essa liberdade de criar e executar a sua elaboração econômica de forma que precisar. Bom, então falando sobre o que faz parte do direito financeiro, a gente tem uma coisa que é muito comum, que a gente fala muito sobre o direito tributário. Então, na verdade, o direito tributário ele vai ser um ramo do direito financeiro e não o contrário. A gente escuta mais falar sobre o direito tributário, porque é um ramo bem específico e bem famoso, mas é um ramo do direito financeiro e não o contrário. O direito tributário, na verdade, vai ser o estudo de uma parte da receita, de uma parte dessas receitas do Estado, que são os tributos. Então, o que não faz parte do estudo de direito financeiro? Os tributos, o câmbio e a moeda. Então, isso não vai fazer parte do estudo do direito financeiro. A gente vai ter, então, uma especificação do objeto estudado pelo direito financeiro. O objeto estudado, então, pelo direito financeiro, basicamente, vão ser as receitas, as despesas, o crédito público e o orçamento. Então, tudo isso vai fazer parte do direito financeiro, sendo que o direito financeiro ele vem de uma forma de gerir e controlar as finanças do Estado através das despesas, do orçamento, do controle pelo Tribunal de Contas e de uma responsabilidade fiscal, tendo como objeto, então, as despesas, o crédito público, a receita do Estado e o orçamento, que é para planejar e gerir tudo isso. Os princípios que vão regrar o direito financeiro vão ser os princípios que estão na nossa Constituição, regrando também o direito administrativo, porque tem uma correlação direta com o direito administrativo, que serão o famoso LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses princípios, de modo geral, basicamente vão preencher e vão regrar o direito financeiro como ele faz parte de um ramo do direito público. O direito financeiro, então, ele vai ter uma correlação com o direito tributário, com o direito constitucional, com o direito administrativo e até com o direito penal, quando a gente fala de uma improbidade administrativa.
É um ramo muito específico, mas também muito abrangente do direito e que faz parte do direito público, então do ramo do direito público. Isso pouca gente sabe, né? No nosso dia a dia a gente talvez não tenha esse conhecimento, mas basicamente ele vai estudar somente as despesas, as receitas, somente as finanças que vão fazer parte do Estado, as finanças que vão fazer parte dos órgãos públicos desse ramo do direito público. Então ele é de super importância, né? Porque através disso a gente vai ter essa acumulação, essa transferência de riquezas e vai ter todo esse controle que vai ser excepcional para nossa boa eficiência econômica como um todo no Estado, numa sociedade que aí as empresas privadas e tudo mais vão também conseguir ter esse equilíbrio. Então ele é super importante, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho disso que eu passei para vocês, que é uma coisa mais resumida, mais simples, introdução, eu também estou aprendendo sobre e espero que eu tenha conseguido passar de uma forma coerente aqui para vocês e ajudado um pouquinho. Então um grande beijo e até o próximo.